Upload. Ok, vamos lá. Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo SIM, Spiritus in Michigan. Nós nos reunimos normalmente durante as quintas-feiras na Unity de Farmington Hills, na 13ª milha. E como todas as outras organizações onde existem pessoas se reunindo, a gente está impossibilitado de fazer isso, em função da pandemia. Mas não é motivo para que nós não possamos nos reunir virtualmente. Nós estamos, de qualquer maneira, reunidos mentalmente nesse momento. E para vocês que vão assistir essa palestra no outro momento, eu desejo muita paz e que vocês possam também usufruir desses conhecimentos que a gente vai compartilhar aqui hoje. O tema da palestra hoje é o jugo leve de Jesus e o Consolador Prometido, e o nosso amigo Rodrigo Silva vai fazer a apresentação. Para dar início a esses trabalhos, eu gostaria que todos nós fechássemos os nossos olhos e que durante esses próximos momentos a gente possa mentalizar o amor de Jesus e a sua união, todo o desejo que ele teve de reformular o nosso planeta, e ainda tem, visto que ele é o nosso maior mentor, o nosso mestre e aquele que nos guia e nos protege. E é em nome dele que hoje estamos aqui reunidos e por ele que peço a sua proteção, bem como dos amigos do plano espiritual que aqui vieram para conosco participar desse trabalho, trazendo suas intuições, e peço então que estejamos todos abertos e depois que a palestra se encerrar, que a gente possa compartilhar alguns das intuições que nos foram transmitidas. Eu peço que nós possamos estar em paz e tranquilidade durante todo esse processo e que assim seja, graças a Deus. E eu vou passar a palavra agora então para o meu amigo mestre Rodrigo Silva. Obrigado pelas palavras, mas pode um pouquinho menos aí. Mestre, não sou, não. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui a nosso estudo e reflexão de hoje. Não gosto muito de chamar de palestra porque é uma conversa, né? Onde uma parte prepara algum assunto e a gente pode debater depois. E assim nós todos aprendemos. Hoje nós vamos falar sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é referente a uma passagem, né, do nosso Mestre Jesus aqui no plano terrestre, há 2000 anos atrás, que se chama O Jugo Leve e o Consolador Prometido, do Evangelho segundo o Espiritismo. O jugo, nesse sentido da palavra aí, seria o julgamento feito por Jesus, né? Aquilo que Jesus vai, de certa forma, considerar a respeito das nossas ações, né? Jesus sempre pregou muito que nós não devemos julgar, mas o que Jesus quer dizer aqui é que se nós, de certa forma, nos aliarmos ou seguirmos os seus ensinamentos, de certa forma, Jesus ele tem muito mais compaixão para considerar as nossas fraquezas. Então, Jesus, nesse tema aí do Evangelho, né, tirando aqui uma parte do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus teria dito da seguinte forma: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo.
Então, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, logo abaixo desse texto, tem umas considerações, né, que Kardec coloca, e de certa forma a interpretação de Kardec a respeito dessa passagem de Jesus. Kardec diz que todos os sofrimentos, né, todas essas misérias humanas, as decepções e as dores que nós sentimos, e também os nossos sofrimentos por perdermos entes amados, eles encontram consolação quando nós temos fé no futuro. O que Kardec quer dizer com futuro é a vida, de certa forma, a vida eterna, ou a vida pós-morte, né? Que existe uma razão para que nós passemos nessa vida uma situação e que futuramente nós entenderemos o motivo disso, porque nós não morreremos. Então, tudo tem um sentido. Quando nós compreendemos dessa forma, esses sofrimentos, de certa forma, eles são aliviados, porque nós começamos a ver no sofrimento um propósito, né? Então, essa é a interpretação de Kardec. E na confiança da justiça de Deus também, né? Porque se a gente acredita na vida eterna e temos a confiança de que tudo tem um propósito para o bem, porque foi criado dentro dessa lei divina, então que esse sofrimento ele é aliviado. E ele diz o seguinte também: aqueles que pensam o contrário, né, que nada esperam após essa vida, ou que simplesmente duvidam de toda essa lei divina, né, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhes mitiga o amargor, dizendo que as pessoas que não têm essa fé na vida futura não conseguem enxergar um propósito para um sofrimento que muitas vezes é muito pesado numa vida, e se você comparar entre as pessoas, você vai ver que parece ter uma injustiça, né, de uma pessoa ter tanto sofrimento e a outra não. Então, que isso daí realmente pesa muito quando você está na parte do sofrimento, né? E você se comparar com uma pessoa que talvez não esteja sofrendo tanto. Então ele diz também que foi isso por isso que Jesus disse o seguinte: vinde a nós todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Porque Kardec quis dizer que Jesus veio ensinar sobre essa verdade da vida futura, né, do pós-morte. Então, que se a gente seguir o que Jesus diz e a gente acreditar que existe um propósito divino para tudo isso, pós-morte, e que tudo isso tende a um caminho do bem, né, um caminho da evolução através do bem, que tudo isso daí faz sentido e a gente, de certa forma, acaba se conformando e acaba até vendo o valor desse aprendizado a partir desse sofrimento. Então, essa é a interpretação que Kardec dá a respeito desse tema. E ele diz também que o seguinte: Jesus quis dizer que o jugo é leve e suave, é que o que Jesus veio ensinar para a gente, ele não requer muita coisa, né? Quando você acredita no que Jesus falou e você segue o que Jesus falou, a única exigência para você atuar e seguir aqueles ensinamentos é que você precisa desenvolver o amor e a caridade, que não são, de certa forma, ou não deveriam ser, ações, né, ou pensamentos que geram sofrimento. Porque quando você ama e faz caridade, aquilo te gera um bem-estar, né? Então, por isso que ele quis dizer que o jugo é leve e suave. Se vocês recordarem da palestra de hoje no convite, tem uma imagem que eu coloquei, é uma imagem, inclusive, talvez algumas pessoas até acharam um pouco estranho, né, partindo de mim, porque é uma imagem extremamente dogmática, né, uma imagem da igreja, que é muito difundida na Igreja Católica, nas religiões cristãs, que Jesus está apontando para um coração, esse coração está coroado, e ele está com a mão fazendo assim, né? E apontando o coração assim. E para mim essa imagem tem um significado muito grande, porque a minha avó tinha essa imagem na casa dela. E eu sempre ia lá e eu ficava olhando e pensando, o que será que essa imagem significava, né? Porque Jesus está com o peito aberto, apontando o coração, como se ele tivesse removido a pele e a carne da frente do coração dele, e está fazendo assim com a mão.
E hoje eu já entendo que Jesus, na verdade, estava lançando o hashtag Fica a Dica, na verdade. Foi a primeira pessoa que lançou isso, porque ele faz assim, ó, fica a dica, o caminho é o coração, é o amor, entendeu? Então, na verdade, essa imagem para mim hoje significa esse hashtag Fica a Dica. É só seguir o caminho do amor, porque é um caminho fácil e é o caminho certo. Então, não tem erro, né? Então essa imagem sempre lembro, tenho muito essa recordação de criança ali na casa da minha avó e ver essa imagem. Minha avó era muito católica e aprendi muito com ela. Tenho um carinho, um amor muito grande por todos os ensinamentos que ela me passou. Ok? Então essa é a primeira parte aí do jugo leve que Jesus falou. Na segunda parte do capítulo, a gente vai abrir depois para um pouco mais de debate também, tá? Então eu não vou tomar muito tempo na explanação. Na segunda parte do capítulo é o Consolador, que também vem na sequência, né, desse texto de Jesus, né, está também nessa mesma passagem de Jesus. Então, e Jesus ainda continua dizendo assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará entre vós. Ele ainda alerta, né? Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, e que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. Então, essa frase é extremamente rica de informações. Se a gente pegar aí as partes da frase, e Jesus ele tinha uma capacidade de síntese muito grande, né? Cada frase dele dá um livro, né? Então, se você começar a desdobrar tudo que Jesus falava, cada frase dele dá um livro. Então, o que Jesus, segundo Kardec, né, o que Jesus promete, o outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece e não quer dizer que não está maduro para compreender, não que, que, que é uma coisa misteriosa, mas é que é um conhecimento onde as pessoas não estavam preparadas ainda para compreender. E que o Pai enviará todas essas coisas para relembrar o que o Cristo ha dito. Então, ele está dizendo o seguinte: se é para relembrar, é porque as pessoas talvez não estivessem também preparadas para entender o que Jesus falava, né? Então, e não levaram a sério e de certa forma foi esquecido. E esse Consolador ele vai vir reforçar a mensagem de Jesus. Kardec ainda fala, né? Ele fala que o Espiritismo, né? Ele começa uma outra frase. Ele fala que o Espiritismo ele veio agora, depois de muito tempo, justamente trazendo essa mensagem e trazendo uma série de informações adicionais a respeito da lei divina, né, e da lei espiritual, e que de certa forma essa lei divina, o espiritismo ele traz exatamente o conforto, a fé e a lógica, né? Porque você tendo fé e conforto, mas não entendendo, simplesmente por fé, de certa forma ainda não gera um conforto para você, né? De que você tem certeza de que aquilo tá correto, que faz sentido para você. Agora, quando você junta a lógica, a razão e tudo aquilo faz um sentido para você, aquilo realmente reforça e dá um conforto. O Kardec, então, ele faz uma alusão que o Espiritismo seria, né, o Consolador prometido, porque o Espiritismo ele traz basicamente tudo o que Jesus disse que o Consolador traria, né? E é nesse ponto, antes de dar a minha versão ou a minha interpretação do resultado, que eu gostaria de iniciar o debate, né, com vocês e perguntar para vocês o que vocês acham dessa afirmação de Kardec de que o Espiritismo é o Consolador prometido, o Espírito de verdade. Vou deixar aberto para vocês comentarem o que vocês acham aí.
Alguém quer comentar alguma coisa? É só abrir o microfone e falar, gente. Eu vou começar, já que o pessoal está muito tímido. E eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente com o que Kardec mencionou. Primeiramente, é claro, agradecer as suas palavras e as suas colocações. E dizer que, para mim, o Consolador, através das palavras do Espírito de Verdade, é exatamente a opção que a gente recebe e aceita, se quiser, de que a vida simplesmente não se resume a essa existência material que a gente tem. A partir do momento que a gente assimila aquela informação e entende, né, não necessariamente aceitar, mas pelo menos assimilar e entender, já prepara a gente para essa realidade que é a vida do Espírito, né? Que é uma vida eterna que se propaga além dessa existência material, e através de tantas existências materiais a gente atinge o nível de evolução que a gente precisa para se transformar num espírito de luz. Então, todas as colocações da obra de Allan Kardec refletem exatamente a mensagem que o Espírito de Luz nos trouxe, né? De que, e você colocou através do entendimento do jugo, né? Como uma oportunidade de desenvolvimento da gente, né? Durante essa existência, de aperfeiçoamento dos nossos valores, das nossas dos nossos valores morais e espirituais. Ok, obrigado, Ivo. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Vamos participar para a gente poder enriquecer bastante. O que vocês acham? Que o Espiritismo é o Consolador? Fala, seu Bárbaro. Eu sempre tive essa coisa que o Espiritismo diz, é o Consolador. Jesus falou que viria um Consolador, certo? Ou seja, alguém que escreveu, que disse que Jesus falou que viria um Consolador. A gente não sabe bem como foi essa tradução, como foi essas palavras, o próprio aramaico e o próprio era um grego, né, um condé, foi escrito a maior parte que era uma linguagem simples. Esse Consolador podia ser várias coisas. Eu acredito que o Espiritismo, da mesma forma que Kardec identificou isso, e ele visualizou essa, eu não vou nem dizer que é uma descoberta, mas essa nova renovação, né? Porque o conceito de espírito já existia há muito tempo atrás, várias das civilizações antigas já tinham esse conceito, né? O que veio, Kardec veio sintetizar isso aí em uma coisa que ficou mais inteligível para qualquer pessoa, né? Porque antigamente se falava de algumas coisas, bem nos tempos antigos a gente não tinha. Então eu acredito sim, o Espiritismo vem a ser um dos consoladores, porque seria até meio ruim de Jesus falar isso para vir um consolador que só ia servir para quem é espírita, ou para quem é meio católico e é um pouquinho espírita, ou quem é um bandista e é um pouquinho espírita, ou qualquer outra religião e é um pouquinho espírita. Então, e mesmo assim, tem muitos dos espíritos que nem sabia disso. Talvez vai ser novidade para eles quando eles escutar a palestra aqui. Realmente o espiritismo é o consolador, a revelação aí para a gente. Então, eu acho sim, é um consolador, mas não talvez o pronome fica meio que dogmático, né? O consolador. Eu acho que é um consolador. E consola muito. Acho que a pessoa que tem qualquer problema e entende o que é espírito, entende que ela é espírita, metade dos problemas aí já são eliminados. A não ser que ela não entendeu, né? Se ela não entendeu, aí então ainda tem esse problema. Mas sim, acredito que seja
Um consolador. Um consolador. Legal, eu gostei da explicação. Vamos lá, pessoal. Mais alguém quer dar opinião aí? Pode dar opinião, qualquer uma, porque a ideia aqui é a gente debater ideias. Acho que nenhum de nós tem a resposta certa, então qualquer uma é igual a outra. Fala, seu Alan. Oi, aqui tá complicado. Tô colocando as crianças para dormir, não consigo falar agora. Tá bom, então. Tá desculpado. Sueli, quer comentar alguma coisa? Lídia. Fabião. O Fábio gosta de dar umas explicações interessantes. Vamos ver se ele fala alguma coisa para nós. Ensina alguma coisa aí para nós, Fabião. Na verdade, eu peço desculpa primeiro. Obrigado por me aceitarem atrasado. Como eu cheguei atrasado, hoje eu estou como observador até o momento. Vou aguardar mais legal. um pouquinho. Tá bom. Giovanni, quer comentar? Eu não quero ser repetitivo, mas eu concordo bastante com o que o Babler falou, do ponto de vista que acha que a doutrina espírita ela é um dos consoladores. Seria, acho que talvez até egoísta demais acreditar que realmente só o espiritismo, né, é um consolador, porque existem tantas outras religiões, né, em outras culturas, e que eu acredito que quando você se apega a alguma religião, que de alguma forma ela te traz o conforto que você precisa para aquele momento, isso, de certa forma, acho que já é um consolador. Então, eu também concordo bastante com a linha de raciocínio aí do Babler. Ok. Legal. Obrigado, Giovanni, pela sua opinião. Lídia, quer falar, Lídia? Hoje todo mundo está falando, Lídia. Manda ver. Se não quiser, tudo bem. Que é o Alan. Só para comentar um negocinho, eu ouvi agora o comentário do Giovanni, concordo, e do Babler também. E eu acho que só para complementar, eu acho que talvez, né, a mensagem aí que seria o consolador, não que seja o espiritismo ou qualquer outra religião, ou mesmo a religião, mas talvez o conhecimento da eternidade, né, de que a vida não se encerra nessa encarnação, ou não é terminada com a morte do corpo físico. Talvez essa seja meu entendimento, eu diria assim. Esse aqui é o maior consolo. Exato. Ok. Eu acho que não é só a vantagem. Aí eu falo assim, então por que você está aqui? Vá lá para outra religião. Você não acredita nessa? Sim. Aí eu acho que uma dos grandes, vamos pensar se a gente puder dizer que eu vou ter a palavra que é o trunfo, a deixa aí, é que esse consolo que o Espiritismo dá, ele se estende além dessa nossa existência, né? E a gente tem prova disso. Isso é que a pessoa pode falar, eu não acredito nisso. Então começa a participar de uma reunião espírita, começa a participar de um centro, que vai ver que vai acontecer algumas coisas que está um pouco acima do que a ciência hoje está cobrindo. Apesar que hoje a gente tem quase todos os fenômenos espíritas testados pela ciência, né? Já existem experimentos aí de todas as coisas, para quem é mais cético mesmo. Mas você chegar a escutar um médium falando de uma pessoa que só você conhecia, que só ela podia te falar aquilo, ou ela te fala alguma coisa que você vai lá e encontra aquilo, ou uma pessoa que nasceu numa outra casa, e ele vai até um outro lado do planeta, entra num quarto e fala assim, ó, eu era aqui, essa aqui era minha roupa, e isso aqui era eu, que eu sou agora um moleque. Como é que funciona isso? Então, a explicação do Espiritismo cobre essa parte que a ciência ainda está caminhando para chegar lá, tem muitos cientistas que estão já ajudando com isso, mas, então, esse consolo é um consolo mais para um consolo racional, do que aquela fé, que é a fé irraciocinada, que é uma fé que a gente acredita numa coisa que não é prova. Então, eu até acho que a maior parte seria muito mais fácil você explicar a religião, o Espiritismo não é bem uma religião, mas tem o caráter religioso também, mas seria muito mais fácil explicar o conceito do Espiritismo para um engenheiro, para um técnico, para um físico, para
para um sociólogo, para uma pessoa que tem um certo nível de inteligência, porque é uma doutrina acessível assim ao entendimento. Então, mas eu ainda acho também que não é ainda. Ok, Bárbara, valeu. Bom, deixa eu só então continuar aqui para também dar a minha versão, né, do que eu estudei aqui a respeito, do que eu refleti a respeito. Eu gostaria de me fixar mais nas palavras de Jesus, né, antes de entrar na interpretação de Kardec. Jesus disse: se amais e guardais os meus mandamentos, em primeiro lugar. Ou seja, para você amar e guardar os mandamentos, você tem que praticar os ensinamentos de Jesus. Que Jesus enviará outro Consolador, ou seja, essas pessoas elas terão acesso a um outro nível de suporte espiritual que Jesus chamou de Consolador, mas elas estão praticando os ensinamentos de Jesus. Então é como se fosse um pré-requisito para você ter acesso a outro Consolador. E Jesus fala: eu vou mandar o Espírito de verdade, né? Então, a gente sabe que Jesus falava com muitas linguagens figurativas para que as pessoas pudessem compreender vamos dizer assim, a mensagem, e para que essa mensagem pudesse também prevalecer ao longo do tempo. Então, o Espírito de verdade, para mim, tem o significado de o conhecimento da verdade, né? Esse Consolador é, na verdade, o acesso à verdade. E quando você conhece a verdade, Jesus mesmo falou: a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da ignorância que te coloca exatamente na vibração que você está. Então, quando você pratica e ama, principalmente, você vai acessar uma vibração ou uma informação que te dará a capacidade de entender a verdade, né? E então eu acredito que é isso que Jesus quis dizer. O que também não quer dizer que Kardec está errado. Só estou dizendo que talvez a mensagem de Jesus ela é muito mais profunda e desvinculada de qualquer fé ou de qualquer religião. Além disso, né, disse que hoje nós não temos acesso a esse Espírito de verdade, e também não conseguiríamos manter a mensagem de Jesus, porque a gente não entende, não vê e não entende. Então a gente não tem acesso à verdade, né? Então por isso que a gente não consegue se libertar. Mas que nós vamos poder fazer isso a partir do momento que nós praticarmos o ensinamento de Jesus. O que eu acho que talvez exista uma interpretação errada, talvez não do Kardec, mas talvez da nossa interpretação a respeito do Kardec falou. A gente tem, de certa forma, a mania, ou a gente sempre faz isso com as coisas, de enlatar as coisas, né? Então, quando a gente fala o espiritismo kardecista, basicamente a gente está transformando uma filosofia científica numa religião dogmática. Porque a gente está pegando tudo que o Kardec falou, encerrando por ali a verdade absoluta e falando, se não está de acordo com o que o Kardec falou, está errado, né? E o próprio Kardec disse que não, que o trabalho dele era o início de um trabalho científico e filosófico que deveria continuar, porque ele não conseguiu fazer mais do que aquilo. Então aquilo abre basicamente o seguinte: a verdade ela não está contida no Espiritismo. O Espiritismo é o começo da busca da verdade. Então, eu acredito sim que o Espiritismo possa ser o princípio do acesso ao Consolador, ou seja, do acesso à verdade. Porque ele se propõe a não, de certa forma, não enlatar ou não encerrar, né, o conhecimento dentro daqueles livros que o Kardec falou, nem dentro de nenhuma interpretação de alguma escritura sagrada. E sim, ele propõe a expansão desse conhecimento com mais pesquisa, mais debate, mais reuniões mediúnicas, mais conversa com espíritos, e dessa forma a gente vai ampliando o nosso conhecimento, vai colocando em prática aqueles ensinamentos, e isso vai nos permitindo ter acesso à verdade, que é o Consolador, né? Então, acredito que o Kardec está mal interpretado.
Eu acredito que ele está querendo dizer isso porque ele fala que o Espiritismo vem trazer à luz algumas verdades que nós não tínhamos, porém elas não são verdades absolutas. Elas são verdades de ponta, são verdades que servem para explicar o que nós percebemos dentro da nossa capacidade de compreensão. Agora, alguém aqui pode me dizer o seguinte, com certeza, não existe mundo espiritual, não existe mundo físico. Todos os mundos espirituais e físicos, eles fazem parte de diferentes dimensões, e então não existe essa separação mundo espiritual e mundo físico. Por exemplo, pode ser uma verdade que nós vamos descobrir no futuro, que a gente aqui, na verdade, está vivendo um mundo astral também, né? Um estágio do mundo astral. E não está escrito isso no livro do Kardec. Não estou dizendo que é assim, estou dizendo que a gente tem que abrir a mente para a possibilidade de ser isso. Se a gente começa a pegar as descobertas da ciência hoje, a ciência hoje ela tem uma série de descobertas, uma série de teorias científicas, né, que caminham, de certa forma, para a confirmação, que mostram que existem universos paralelos, por exemplo. Né? Uma coisa que no livro do Kardec não está dizendo isso. E dessa forma, né? Está separando em mundo físico e mundo espiritual. Então, ou seja, a gente vai caminhando através do espiritismo, mas Kardec falou de novo, se a ciência descobrir alguma coisa e comprovar, absorvam isso dentro do espiritismo, porque o espiritismo ele não é dogmático. Ele é uma filosofia que vai incorporando novos conhecimentos. Então, acredito que isso seja o consolador, essa busca pela verdade dentro daquilo que Jesus já começou lá atrás, explicando para a gente como que era, né, o que ele chamava de mundo, né, como é que ele fala? O mundo de meu pai, né? Ele falava muito sobre a respeito disso, né? Que nós iríamos para esse mundo de Deus, né? Mas, de certa forma, ele ensinou uma série de coisas que nos indicam que nós somos capazes de fazer o que ele fez, o que ele fazia, e muito mais do que isso, que nós, através do amor e da verdade que a gente ia se libertar, e começou esse ensinamento. O Espiritismo trouxe uma nova faceta dessa verdade, mostrando para a gente que é através do amor e da caridade que a gente evolui, e assim a gente vai desbravando fronteiras do conhecimento e vai incorporando isso, e isso não deixa de ser espiritismo, essa é a mensagem. Não é porque um espírito vem e fala assim, alguma coisa diferente do que Kardec falou, que a gente simplesmente, né, como a Igreja Católica fez há muito tempo atrás com os evangelhos apócrifos, e fala assim, não, isso aqui contraria o capítulo X, parágrafo Y do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Livro dos Espíritos, então a gente vai ignorar. Não é assim que funciona. Kardec mesmo falou que ele não trouxe todo o conhecimento. A gente tem que considerar como uma hipótese e verificar. Usar a razão e verificar. Então, para mim, esse é o Consolador. É essa busca da verdade, tendo como início Jesus, levando em consideração tudo que o Espiritismo trouxe, que foi uma bagagem bastante grande, acho que bastante concentrada, mas que ainda não é verdade absoluta, e não desprezando também que outras filosofias também trazem de ensinamento, porque tem muita verdade. Se você pegar outras filosofias, o budismo, por exemplo, que fala muito a respeito de que o sofrimento está ligado à nossa necessidade, né? E fala, poxa, o que o sofrimento e a necessidade tem a ver? Isso não está dizendo no Livro dos Espíritos dessa maneira. Mas vamos analisar, né? Quando você sofre porque você se frustra por alguma coisa tal, tem muito a ver, ou seja, existem muitas filosofias que trazem maneiras de interpretar, né, nosso comportamento que também fazem sentido dentro de uma análise raciocinada como o Kardec sugeriu. Então vamos incorporar esses conhecimentos todos e vamos fazer o Espiritismo ou a filosofia da verdade, vamos chamar dessa forma para tirar os rótulos, vamos fazer da filosofia da verdade, da busca da verdade, esse nosso consolador. Né? Então, para mim, essa é a explicação
do que Jesus e do que Kardec queriam dizer com o espírito de verdade. Ok? Algum comentário a mais antes da gente encerrar? Eu só queria comentar, corroborar o que você falou, né, já que a gente sabe que um dos pilares da doutrina espírita ou do espiritismo a ciência, né, o conhecimento científico e a comprovação de tudo que se conhece em termos de fenômenos espíritas que foram amplamente estudados mas que ainda tem muito a ser estudado, né? Como você falou, e baseado nisso, mas no conhecimento, como o conhecimento científico é limitado, a gente não pode dizer que o que a gente conhece hoje é a verdade absoluta, já que a gente ainda tem muito a saber, tem muito a conhecer, a humanidade como um todo, né? Tem muito a saber a respeito da natureza e das leis que regem a natureza, de maneira a poder entender coisas básicas, né, que a gente vê os comentários no Livro dos Espíritos dizendo que a humanidade ainda não está preparada para saber ou entender aquele fenômeno, né? E, como eu falei novamente, como eu disse, corroborando o que você falou, o Espírito de verdade, ele veio para... Quando a gente fala assim, quem é o Espírito de verdade, é a própria verdade, é o próprio conhecimento e entendimento das leis, né, do universo, da natureza da qual fazemos parte, que Deus criou. E a gente ainda tem muita gente como unidade, como espécie, ainda tem muito que aprender como realmente funciona. Legal. Ok, pessoal. Se mais alguém quiser falar, dá a última chance aí pra gente, antes da gente encerrar. Importante a gente coletar as ideias de todo mundo, né? Quem tiver alguma coisa. A gente dá por encerrado a reflexão de hoje. Queria agradecer, então, todos vocês que puderam se conectar com a gente hoje. É muito importante para a gente manter viva essa chama aí da busca pelo estudo da verdade, né, através da doutrina espírita como o caminho, né, que nós escolhemos, por acreditarmos que Kardec deu importantes primeiros passos, mas é importante também a gente sempre deixar a mente aberta para novos conhecimentos, porque não faria sentido, né, a gente querer encerrar o conhecimento aqui, se nós estamos ainda numa fase evolutiva ainda tão inicial, né? Então, não faz sentido lógico, como Kardec mesmo disse, né? Não é racional a gente achar que nós já atingimos o nosso potencial de verdade, né? Então, que não teria mais nada para descobrir. Então, vamos deixar a mente aberta sem nos apegarmos muito à letra, né? E mais à lógica que Kardec começou, para que a gente possa continuar aprendendo de forma humilde, de forma sensata, né? Mas acima de tudo, mesmo que a gente aprenda bem devagar, porque talvez não tenhamos tempo ou que achemos que não vale muito a pena essa busca, mas que a gente coloque em prática o que a gente aprende, porque se a gente aprende na teoria apenas e não coloca em prática, e não estou falando isso por exemplo próprio, porque eu também deixo de colocar muita coisa que eu acredito em prática, e é uma busca eterna minha de me esforçar para fazer isso. É uma disciplina que eu ainda não desenvolvi, mas gostaria muito de, estou tentando, e colocar em prática esses ensinamentos do amor e da caridade, para que a gente comece a ter acesso ao Consolador, né? Então, desejo a todos uma boa noite, que todos fiquem aí na paz do nosso Mestre Jesus,
que todos sejam agraciados e abençoados pelo nosso Pai, e que os espíritos que nos acompanham aí possam, de certa forma, nos proporcionar muitas reflexões e nos façam um acompanhamento aí para que a gente possa seguir a nossa trilha evolutiva da melhor maneira possível. Tá bom? Fiquem todos com Deus e a gente se vê novamente na quinta-feira que vem, se Deus quiser, com um novo tema, uma nova reflexão. Tá? Um beijo no coração de vocês e até mais. Boa noite. Obrigado, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Adeus. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.